Peço que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 3. Gente, eu achei uma Bíblia do meu tamanho, olha só. Estive no Brasil em agosto para a Global e estive compartilhando a palavra na Lagoinha de Campinas. E o pastor da Lagoinha de Campinas me presenteou com essa Bíblia, porque ele falou que era do meu tamanho. Tiago capítulo 3. Nós vamos ler assim a palavra de Jesus. Peço que você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia ou acesse no smartphone, ou se você desejar, acompanhe a leitura no telão. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Jesus: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por apenas uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendiada toda ela, sendo ela também incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E o último versículo que leremos: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Amém? Vamos orar. Pai celestial, nesse dia nós nos apresentamos a Ti em oração. Diante da Tua presença nós oramos, pedindo que o Senhor nesse tempo nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu falo com você nesse dia sobre o tema pecados verbais. Diga para quem está pertinho de você: pecados verbais. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus fez você para ser uma bênção, amém? Deus fez a sua casa para ser uma bênção. Deus nos fez como igreja para sermos uma bênção para o mundo à nossa volta. Deus nos fez para sermos sal e luz. Você crê nisso? Mas para nós sermos uma bênção para outras pessoas, uma bênção para a nossa família, para nós sermos como igreja bênção para a sociedade à nossa volta, nós precisamos de um elemento que é primordial para sermos bênção.
E esse elemento primordial é a presença de Deus, amém, meus irmãos? Nenhum de nós pode ser bênção para si mesmo, para sua família ou para a sociedade, sem a presença de Deus. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que para cumprirmos o propósito para o qual Deus nos criou, que é sermos uma bênção para nós, para nossa casa e para a sociedade, nós precisamos da presença de Deus, amém, queridos? Mas eu digo para você uma coisa muito importante: para nós termos a presença de Deus na nossa vida, não basta desejarmos a presença, nós precisamos honrar a presença. Não basta desejar a presença de Deus para nós termos a nossa vida cheia dela, nós precisamos honrar essa presença. E por que eu digo isso? Porque em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 35, a Bíblia conta a história de um homem chamado Simão, que era um mestre da lei. E a Bíblia diz que ele desejava ter Jesus na casa dele. Mas apesar de ele ter Jesus em casa, ele não honrou a presença de Jesus. E por não honrar a presença de Jesus que estava em sua casa, ele não pôde desfrutar dos benefícios da presença. Ele não pôde desfrutar daquela presença que estava disponível dentro da sua casa. Muitos de nós queremos ser uma bênção e até desejamos a presença de Jesus, mas a verdade é que nem todos nós honramos essa presença e por isso não desfrutamos os benefícios que essa presença pode trazer para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, muito importante: o Espírito de Deus não tem liberdade para agir em um ambiente em que a desonra é tolerada ou celebrada. O Espírito de Deus não pode se mover em um ambiente em que a desonra à sua presença, em que a desvalorização da sua presença é tolerada ou celebrada. E talvez você me pergunte, mas Ulato, como eu posso com a minha vida estar desonrando a presença de Deus ao ponto de não desfrutar dessa presença? E meus irmãos, aqui nós temos um assunto muito delicado e importante: é que muitas vezes nós desonramos o Espírito Santo por meio das nossas palavras. Nós desonramos a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja por meio das palavras que nós falamos, e depois nós não conseguimos entender porque não conseguimos experimentar de forma tão profunda da presença de Deus no nosso meio. Depois nós ficamos perguntando: onde estão os milagres? Onde está a movimentação extraordinária da presença de Deus na minha casa, na minha família? Talvez o que te falta não seja desejo, talvez o que te falta seja uma vida de honra à presença. E é essa desonra à presença que muitas vezes começa com as nossas palavras, que prejudica a ação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja e através da igreja para o mundo. Eu não poderia dizer muito, eu não precisaria dizer muito para você para mostrar que palavras são importantes. Basta você olhar para a história, e a história mostra que o curso dela muitas vezes ele é convertido, ele é mudado pelo poder de palavras. Quando você olha para a própria história americana, existem discursos que marcaram essa nação e mudaram o curso da história. Um discurso muito famoso é o discurso de Martin Luther King, que mudou a maneira como os Estados Unidos passou a enxergar os negros americanos. Mas é verdade também que a história não necessariamente caminha para bons caminhos com a força de palavras. Adolf Hitler conseguiu mobilizar a Alemanha do seu tempo pelo poder da sua oratória, promovendo o Reich e promovendo a perseguição a judeus. A história mostra como palavras são importantes. Mas o que eu quero que você perceba essa manhã é que palavras não são apenas importantes. Deus não olha para as nossas palavras enxergando nas palavras apenas importância. Deus lida com as nossas palavras como um assunto espiritual. E esse é o ponto. Muitas vezes nós não somos zelosos com as palavras porque nós não entendemos que Deus lida com as nossas palavras como um assunto espiritual. Para Deus, na nossa vida não existe nenhuma área
nenhum aspecto da nossa vida que Deus não trate como algo espiritual. E se para Deus tudo é espiritual, irmãos, palavras para Deus são espirituais. Vocês estão comigo aqui? Como é que a gente percebe que palavras são espirituais? Olhando para a Bíblia. Palavras são tão espirituais que a comunicação do primeiro casal foi afetada pela maneira como a relação com Deus foi afetada. Você sabe muito bem que a Bíblia vai dizer em Gênesis, ali nos primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, que mediante, por meio da relação com Deus, quando Adão olha para sua mulher, ele a abençoa. Ele diz: olha, essa mulher é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, ela vai ser chamada varoa, por quanto de mim ela foi tirada. Mas palavras são tão espirituais que quando a relação com Deus foi alterada, Adão, ao invés de abençoar a sua companheira, passou a amaldiçoá-la, vendo ela como um problema. É a mulher que o Senhor me deu. Palavras são espirituais. A Bíblia deixa isso muito claro em Gênesis capítulo 11. Para que Deus impedisse o projeto babélico, o projeto autoritário de Babel, Deus confundiu as palavras, as línguas. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo mostra que as nossas palavras têm o poder de mudar o nosso destino eterno. Se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração você crê que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você vai ser salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Deus lida com as nossas palavras como realidade espiritual. Em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, Jesus diz que nós daremos conta no dia do juízo de cada palavra que sai da nossa boca. Tem alguém comigo aqui? Em Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus fala que uma palavra mal falada contra o irmão pode nos tornar réu do inferno. Em Lucas 6, 45, Jesus fala que aquilo que nós falamos, a boca fala do que o coração está cheio. E em Provérbios 6, versículos 16 a 19, o escritor de Provérbios fala que existem 7 pecados que Deus odeia. Fala comigo, odeia. Essa palavra é uma palavra forte, sim ou não, gente? Principalmente relacionada a Deus. Existem 7 pecados que Deus odeia, e 3 deles estão relacionados à nossa boca. 3 dos 7 pecados que Deus odeia tem a ver com a maneira errada como nós usamos os nossos lábios. Já tem algumas semanas que o Espírito Santo tem martelado essa frase no meu coração. O Espírito Santo não tem espaço para se mover em um ambiente onde a desonra é celebrada. E muitas vezes essa desonra ao Espírito tem a ver com as nossas palavras. Tiago introduz o assunto da importância das palavras, nos lembrando sobre o ensino de um mestre. Tiago diz: gente, não sejam muitos de vós mestres. Esse é um texto que eu gosto pouco de ler. Pensa num texto que eu gosto de pular ele. Não sejam muitos de vós mestres. Cadê os carismáticos aqui? Por que, Tiago? Porque tem maior rigor para quem ensina. Porque, meus irmãos, a verdade é que as palavras são tão importantes que um ensino errado tem a capacidade de destruir a sua vida. Um falso ensino, ele tem o poder de minar a tua espiritualidade, a tua caminhada com Deus. Assim como também o bom ensino, o ensino da verdade, o testemunho de Jesus tem o poder de transformar a sua vida para sempre. Tiago diz: gente, esse negócio das palavras é tão sério que basta nós olharmos para as implicações que as palavras têm na vida de um mestre. Um mestre que ensina de forma errada destrói a vida de alguém, mas um mestre que ensina a verdade, ele tem a capacidade de mudar a vida de uma pessoa para sempre. E aí Tiago vai falar para nós sobre o poder das palavras, e Tiago vai apresentar aqui, meus irmãos,
3 poderes que a sua palavra tem. Fala comigo, 3. Chacoalha o seu irmão para ele acordar e fala para ele, 3. Tem alguém comigo aqui nesse dia? Dá um glória a Deus aí. 3 poderes. Primeiro poder que a sua palavra tem é o poder de dirigir. Fala comigo, palavras têm o poder de dirigir. Para você fixar a mensagem, fala, palavras têm o poder, faz assim, de dirigir. Não faz, eu vi gente que não fez, amém? Faz dirigir. Aê, bonito, vamos aplaudir o nome de Jesus. E Tiago mostra isso com 2 exemplos. Palavras têm o poder de dirigir. Primeiro, olha para o freio na boca do cavalo. Texas. Amém? Venham ver os Longhorns de perto, aleluia. Olha para o freio na boca do cavalo. Cavalo é um animal extremamente forte. Você não conseguiria domar um cavalo na força do seu braço. Mas aí você coloca um cabresto na boca do cavalo, e você, com aquele pequeno objeto comparado à estrutura do cavalo, é capaz de direcionar toda a força daquele animal ao seu benefício. Com um pequeno freio, você é capaz de dirigir um cavalo. Olha para um navio. Quantos aqui querem passar férias num transatlântico? Digam glória a Deus, hein? Receba nesse dia. Aleluia. Mas vai trabalhar para isso, amém? Olha o transatlântico. Um navio gigantesco. Milhares de pessoas estão lá dentro. É loucura. Mas para dirigir tudo aquilo, basta um pequeno leme nas mãos de um piloto. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, você não precisa de muitas palavras para dirigir a sua vida. Poucas palavras são suficientes para colocar você na rota ou tirar você da rota para sempre. Eu sei que a gente está acostumado a ouvir, nós estamos acostumados a ouvir as pessoas dizendo assim, que palavras têm poder de gerar realidades, amém, meus irmãos? Quantos já ouviram isso aqui alguma vez na sua vida? Palavras têm poder de gerar realidade. Eu digo para você nesse dia, palavras podem até ter poder de gerar realidades, mas com certeza eu te afirmo, as suas palavras mostram para mim para onde a sua vida está indo. Eu não sei se as suas palavras vão gerar toda a realidade que você deseja, mas uma coisa eu sei, é que as suas palavras me dizem para onde a sua vida está caminhando, porque as suas palavras dirigem. As suas palavras apontam o rumo da tua história. E eu te pergunto nesse dia, pelas palavras que você tem falado, você tem projetado a sua vida para a direção dos planos e dos propósitos de Deus? Ou você tem projetado a sua vida para longe da vontade de Deus na sua vida? Com as suas palavras você está conduzindo a sua família para o centro da vontade de Deus? Ou você tem usado as suas palavras para conduzir a sua família na direção do inferno? Porque o pastor Márcio fala uma coisa que é sensacional. Pastor Márcio Valadão diz: não existe nada que se pareça mais com o céu na terra do que uma família, mas também não existe nada que se pareça mais com o inferno na terra do que uma família. E eu te pergunto, as suas palavras estão tornando a sua família um pedaço do céu, ou as suas palavras estão tornando a sua família um pedaço do inferno? Palavras dirigem. As nossas palavras revelam o destino da nossa vida. Palavras são espirituais, gente. Palavras são coisas sérias que nós precisamos lidar como realidade espiritual, porque é assim que Deus lida com as nossas palavras. Segundo, Tiago não diz apenas que as palavras têm poder de dirigir. Tiago diz que palavras têm poder de destruir. E ele vai dar 2 exemplos. Primeiro,
palavras podem ser como fogo. Uma pequena fagulha tem poder suficiente para incendiar uma floresta. A gente mora aqui nos Estados Unidos e a gente acompanha, na época do verão, que fica muito seco na Califórnia, a gente acompanha as notícias a respeito dos incêndios. Esse ano nós vimos Los Angeles ser quase devastada por um incêndio que começou com uma pequena fagulha. Sabe o que é triste, gente? É que existem muitas áreas na vida de uma pessoa que são fáceis de cicatrizar ou de curar quando são quebradas externamente. Mas nem sempre é tão fácil você restaurar ou curar alguém quando essa pessoa é fraturada por dentro por palavras. Há alguns anos atrás, brincando de futebol aqui com os meninos da igreja, estava morando aqui em Orlando na época, só beber uma água aqui. E eu, como eu sou muito bom de bola, né? Me acidentei na quadra, caí em cima do meu ombro, trinquei a minha clavícula. Eu achei que fosse uma coisa muscular. E durante uma semana eu continuei fazendo as atividades normal. Fui nadar, inclusive, com a clavícula trincada. E aí no final da semana, como a dor não passava, eu decidi procurar um médico. E quando eu procurei o médico pediu para eu fazer uma radiografia. Eu fiz a radiografia e quando eu fiz, estava lá o trinco. E o meu ligamento que passa aqui só não rompeu pela misericórdia de Deus. E aí vai eu, 30 dias de tipóia, para ver se o osso voltava, né? Se o nervo conseguia trazer o osso de volta e se colava. 30 dias, um leve desconforto. Mas existem pessoas que passam anos da sua vida tentando se recuperar de uma palavra mal falada. Existem pessoas que perdem a sua família, perdem o seu casamento, perdem o coração dos seus filhos, por palavras que foram faladas. Nós temos uma máxima aqui na Lagoinha de Orlando, né? Pessoa certa, hora certa, lugar certo, amém, gente? Amém? Diga para quem está pertinho de você: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Mas palavras erradas, na hora errada, para as pessoas certas, podem destruir a vida dessas pessoas. Palavras têm o poder de destruir. Tiago diz que palavras são como veneno, não apenas como fogo, mas Tiago diz: gente, nossas palavras são como veneno. Quantos já viram aquela garrafa de água Voss? Quem já viu aquela garrafa, água Voss, já viram? Uma garrafa chique, tem de vidro, tem de plástico. Aquela água é caríssima, é uma das melhores águas do mundo. Se eu não me engano, ela vem da Noruega, dos Alpes noruegueses, aleluia, terra. Imagina, eu compro uma garrafa daquela para você, para te dar de presente, mas antes de te dar a garrafa, eu coloco só 3 gotinhas de veneno. Você beberia? Gente, mas são só 3 gotinhas. Mas esse aqui é o problema, não é a quantidade de veneno. Uma gota de veneno é suficiente para matar a vida de alguém. Não são as muitas palavras que destroem. Uma palavra maldita é capaz de contaminar uma garrafa inteira cheia de vida.
Palavras são como veneno, palavras são como fogo. Palavras têm o poder de dirigir, mas palavras também têm o poder de destruir. Quantos estão entendendo a importância do que você fala aqui, pelo amor de Deus? E terceiro, Tiago diz: palavras têm o poder de revelar. Fala comigo, palavras têm o poder de revelar. Tiago diz: gente, Deus colocou uma fonte de água viva dentro de cada um de nós, amém? Bate no seu peito assim e fala assim: eu tenho uma fonte de água viva que jorra do meu interior. Alguém crê nisso aqui? Você que nasceu de novo, você que é cheio do Espírito Santo, Deus colocou uma fonte de água viva aí dentro de você. Aliás, Jesus diz que não apenas há dentro de você uma fonte, Jesus diz que dentro de você existem rios de águas vivas que podem fluir do seu interior. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? O problema é que as nossas palavras mostram qual é o tipo de fonte que está dentro da gente. A gente não pode falar: eu tenho uma fonte de água viva, mas na hora que a palavra sai é água amarga. Eu não posso dizer: eu tenho a vida de Deus dentro de mim, se na hora que o fruto vai sair, o fruto é um fruto de morte. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: as suas palavras têm o poder de revelar de qual vida você está participando. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse dia, em nome de Jesus: o diabo não tem poder de destruir a sua vida, amém? O diabo não tem poder de tocar na tua casa, na tua família, porque a palavra diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Chacoalha alguém perto de você e fala para ele: meu irmão, o que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a lei, mas agora segundo a lei do Espírito de vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. O diabo não tem poder de tocar na sua vida, mas ele tem o poder de lançar palavras para destruir a sua vida. Porque muitas vezes o que mata a vida de alguém não são as ações das trevas, são os sussurros das trevas. Se existe alguém, vocês estão me ouvindo, gente? Se existe alguém que sabe usar palavras para destruir a vida de alguém, essa pessoa é o diabo. O diabo sabe usar as palavras para condenar, o diabo sabe usar as palavras para julgar, o diabo sabe usar as palavras para destruir, amém? Mas as tuas palavras não serão como as palavras do diabo. As tuas palavras serão palavras de vida, porque o rio que Deus colocou dentro de você é um rio de vida. O rio que Deus colocou dentro de você é um rio de esperança. O rio que Deus colocou dentro de você é um rio que jorra para a vida eterna. A fonte que jorra de dentro de você é uma fonte que jorra do Espírito Santo. As tuas palavras e as minhas precisam revelar a substância da vida que Deus colocou dentro de cada um de nós. Pelo amor de Deus, alguém pode dar glória a Deus aqui nesse dia? Nós não perderemos a ação da presença de Deus. O Espírito de Deus não encontrará um espaço de desonra no nosso meio. Não encontrará um espaço de desonra na sua casa. Não encontrará um espaço de desonra entre você e o seu cônjuge. Meu irmão, vigia nas tuas palavras. Deus colocou vida dentro de você. Deixa essa vida fluir em abundância, pelo amor de Deus. Aleluia. A nossa boca revela a fonte que está dentro de nós. Como nosso pastor, o pastor André fala, às vezes é melhor calar do que falar precipitadamente.
Você é senhor do seu silêncio, mas é refém das suas palavras. Você é senhor do seu silêncio, mas você é refém das suas palavras. Eu vou terminar contando um exemplo aqui e caminhar para o encerramento. Eu tenho 8 anos de casado, 40 anos de idade, minha filha tem 3 anos. Minha esposa está assistindo, minha filha está assistindo. Mas eu lembro que nos primeiros anos de casado, nós estávamos ajustando os ponteiros em casa. E estávamos tendo uma DR. Todo mundo sabe o que é DR aqui? Cadê os casados aqui? Os casados sabem o que eu estou falando, amém? E eu lembro que, conversando, eu sempre gosto de falar que foi um dos dois, mas a minha esposa sempre se revela. Então, como ela sempre se revela, Virgínia, naquele calor ali da conversa, ela esquentou. Quem sabe que mulher é brava aqui, gente? Quem tem uma esposa, diga amém. E a hora que ela esquentou, meu amigo, quem está aí? Mão para trás, estou te vendo, né? E ela levantou a voz e eu, opa. Oh, como faz o pastor Lucinho faz isso. Oh, manso. Falei, para, senta aqui. Sentei de frente para ela e falei assim: olha, você tem a liberdade de falar todas as suas indignações. Você tem a liberdade de falar tudo aquilo que não te faz bem, que não está te agradando aqui na nossa casa. O seu direito de fala não vai ser tolhido, mas a sua voz nunca vai ser ouvida se você faltar com respeito. Falei, isso aconteceu uma vez, isso não vai acontecer nunca mais. É a primeira vez que isso acontece, ela não vai acontecer nenhuma outra vez. Eu não tolero que os nossos conflitos aqui dentro dessa casa sejam resolvidos com o levantar da voz, gritos. Isso não vai acontecer mais. Aconteceu hoje, não vai acontecer mais. A sua voz não vai ser ouvida se você faltar com respeito. Falei, e mais? A Virgínia não falou essa palavra, tá, gente? Eu quero deixar isso claro. Mas eu já aproveitei, né, já que eu já estava botando os pingos nos is, né? Falei, e outra coisa, a palavra divórcio não entra nessa casa. Eu não casei com você para separar. Eu não casei com você para ver esse casamento falir. Eu casei com você para glorificar o nome de Deus junto de você, do seu lado. Então a palavra divórcio não entra nessa casa, porque o dia que a palavra divórcio for falada aqui dentro, vai ser falada uma vez só. Nós não vamos resolver os nossos conflitos fugindo do conflito, nós vamos resolver os nossos conflitos lidando com os problemas. Aqui ninguém foge da raia, não. Aqui nós vamos ficar até morrer. Eu só saio dessa casa morto ou você morta, mas daqui de dentro ninguém vai sair divorciado. Meu irmão, para onde as suas palavras estão levando a sua vida? As suas palavras estão edificando o teu lar ou destruindo o teu lar? Se você é um crente cheio do Espírito Santo, suas palavras mostram quão cheio do Espírito você está ou quão cheio da carne você está.
Não adianta ficar batendo no peito. Tiago termina o texto dizendo isso. Não adianta ficar batendo no peito e dizendo: não, eu sou sábio, oh, blá, 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 blá. Você é sábio? Então mostre a tua sabedoria pelo bom procedimento da tua conduta. Você é uma pessoa que teme a Deus de verdade? Você é uma pessoa que tem desejo de andar com Deus de verdade? Então deixa eu ver isso na maneira como você vive, como você usa as palavras que Deus colocou na sua boca. Deus trata com palavras de forma espiritual. Alguém crê nisso aqui? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar em nome de Jesus. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos honrar Jesus com as nossas palavras, amém? Você pode levantar suas mãos e honrar Jesus com as tuas palavras. Você pode levantar suas mãos e bendizer Jesus com as tuas palavras. Eu quero ouvir barulho de gente grata aqui nessa manhã. Eu quero ouvir barulho de gente que usa as palavras não apenas para dizer para Deus o que precisa, mas para agradecer por aquilo que Ele já fez. Vamos lá, Goiânia, Orlando, pelo amor de Deus. Onde estão os rios de vida que Deus já colocou aí dentro? Onde estão os mananciais de água viva? Abandone a murmuração nesse dia. Decida dizer para Deus: eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou ser incrédulo com as minhas palavras, eu não vou destruir o meu lar, a minha família, os meus filhos, minha esposa, o meu marido com as minhas palavras. Minhas palavras serão temperadas com sal. A vida de Jesus há de se manifestar através de mim, pelas palavras que saem da minha boca. Eu digo para você: você é uma bênção, meu irmão. Deus te fez para você ser uma bênção.